Deus não pisca, ele está vendo. Então, na hora certa, quando as coisas acontecerem, está todo mundo apavorado e você está sabendo o que está acontecendo, você está evitando certas coisas, você está vigilante, você está realmente conhecendo aquilo que está proposto. Já está na agulha aí os vídeos? Pode? Isso. Coloca, por favor, o primeiro. Olha o que está acontecendo nas igrejas. Isso aí é 1 de 1 bilhão, tá? Vê se tem Deus nesse negócio. Que o Espírito Santo faz isso. Vamos lá. Isso. Só. Volta que ele libera a imagem. Espera aí. Isso. Volta. Aí carregou, aí ele vai liberar a imagem. Ó. Tá bom. Ó, isso. Para aí. Duas coisas para a gente analisar. Vocês viram Deus nisso? É o Espírito Santo que está fazendo aquilo ali? Qual é o propósito disso? Vocês aprenderam o que com isso aí? A igreja de Cristo aprendeu. Não, não, volta lá. Volta lá naquele, por favor, volta lá. O que vocês aprenderam? O que foi edificante para vocês isso? Outra coisa, aquilo ali, irmãos, rolar no chão daquela forma, quem faz isso é Satanás. Lembra na Bíblia quando a mulher, eu não lembro agora se foi uma mulher ou um homem, falou, não, uma mulher teve dois casos, teve de um homem e teve de uma mulher. A mulher, ela falou, o meu filho ou a minha filha vai no fogo, vai na água, se rola. Isso é coisa de Satanás. Colocar a pessoa para rolar, o cara todo arrumadinho. Eu não vejo Deus me fazendo, eu, como ser humano, eu respeito quem aqui é reservado, tímido, né? Reservado. Eu jamais vou chegar e chamar você e te expor aqui. Vem aqui falar no microfone. Se eu sei que aquela pessoa é reservada, eu não vou expor. Ainda mais pegar essa pessoa e colocar ela para deitar aqui no chão. Já é uma vergonha para essa pessoa. Eu não vejo o Espírito Santo que eu conheço, ele é calmo, sereno e tranquilo. Tanto é que quando você aceitou Jesus, ele entrou em você e você nem, em alguns casos, a pessoa sente ali uma emoção, a pessoa chora, há uma reação. Em muitos casos há uma reação. Mas na maioria dos casos, ele veio habitar dentro de você e você nem percebeu. Ele é um gentleman. Ele é calmo, sereno e tranquilo. Então, eu não vejo, eu como pastor, como líder, eu não consigo imaginar eu, sendo autoridade, tendo conhecimento da palavra, expor você ao ridículo ou te fazer rolar aqui com uma roupa que não foi feita para isso. Você hoje veio aqui para rodar para lá e para cá? Não. Então eu não acredito que o Espírito Santo fez aquele rapaz. E outra coisa, meus irmãos, qual é a edificação, o ensinamento ou a espiritualidade em eu fazer isso aqui e a pessoa cair para lá? Aí eu faço de novo e a pessoa cai para lá de novo. Parece até videogame que faz Horyugan. Aí a pessoa cai para lá. Eu não vejo razão, não tem explicação humana. Agora me responda, em qual segmento da sociedade você vê isso? Por exemplo, você vai no mercado. Quem faz isso no mercado? Quem você vai comprar, pagar a compra, aí a menina do mercado vai lá e faz assim para você, aí você vai para lá. Você vai casar no civil, o juiz de paz, uma autoridade terrena limitada, que juiz de paz, né, é limitado, juiz de paz. O rapaz foi brincar. Você aceita como sua legítima esposa? Não, não, brincadeira. Não, não sei o quê. Ele anulou, e realmente, porque aquela brincadeira pode ser uma verdade, pode ser um grito de socorro. Então, na dúvida, é melhor não casar. E ele anulou, e as pessoas até, que isso? Eu sei o que é isso. Se a pessoa demonstra qualquer dúvida, até na brincadeira, como que você vai saber que é brincadeira? Então, ou seja, um juiz de paz, que não é nem juiz de direito, ele anulou, ele não aceitou uma brincadeira numa hora muito séria, a formação de uma família. Aí o Espírito Santo vai aceitar. Me digam onde, em qualquer sociedade, em qualquer área, Detran, diante de um juiz, lá na promotoria,
diante de um policial, de qualquer autoridade na Terra, você ter esse tipo de comportamento, se é aceitável. E me diga aonde que o Espírito Santo te toma para você fazer isso diante de uma autoridade na Terra. Mas na igreja, isso é aceitável. Isso é bonito. E aí, só que tem um detalhe. Tem um grupo de foca-fanha. Sabe o que é foca-fanha, né? Sabe o que é foca-fanha? Fica só batendo palma. E os outros ficam rindo. Eu não vejo edificação nisso. Olha, aí solta de novo, esquece o cara, que você já viu que o cara é um fantoche ali, mas e é uma vergonha ele com a barriga de fora, aquela coisa. Eu não vejo Deus nisso em momento nenhum. Não tem respaldo bíblico nisso. Isso aí acontece quando a pessoa está endemoniada, aí sim. Mas esses caras fazem hipnose, tá? É hipnose. O cara que está ali fazendo isso, ele tem domínio sobre técnicas que não são de Deus, tá? Agora, olha as pessoas ao redor rindo. Olha lá. Não, agora foi muito. Não, foi muito rápido. Já estava rápido o negócio. Espera aí, tá, irmã Fernanda? Vou te dar a palavra. Vamos lá. Analisem as pessoas, as mulheres do lado rindo. As mulheres estão rindo, gente. É chacota, é escárnio, é vergonha. Eu não consigo ver espiritualidade nisso, tá? Vamos lá. Olha para as mulheres. Ah lá, a mulher rindo, filmando. Ah lá, filmando e rindo. Ah lá, elas rindo, ó. Lá atrás. É porque está longe, mas elas estão rindo. Olha lá. Ei, é mais por uma palhaçada. Olha isso, ó. Levanta, toma de novo. Olha. O demônio, quando pega a pessoa faz isso, ó. Tá bom, é a propaganda. Agora vamos, a irmã Fernanda, para a gente preparar o segundo vídeo, por favor. Boa noite, paz. Isso, vê se está ligado aí. Isso. Me fez lembrar a sua fala e o vídeo, quando eu era de uma outra igreja, do grupo de adolescente, há muito tempo atrás. Tinha uma professora de escola bíblica dos adolescentes e ela falava para a gente pedir para a gente ser batizada pelo Espírito Santo. E uma amiga minha falava: eu nunca quero ser batizada pelo Espírito Santo, porque tem que ficar rodando, tem que ficar se jogando no chão, tem que ficar gritando. E assim, vai totalmente contra o que é de verdade, né? Que o fruto do Espírito Santo é mansidão, domínio próprio. Paciência, perceber. Né? Aí a pessoa que não tem o Longanimidade. conhecimento acha que isso aí é porque está cheio do poder. Entendeu? Ah, o Espírito Santo se manifesta? Sim. Mas o teu Espírito e o Espírito Santo que está em você vai testificar. Você vai sentir no teu espírito que aquela manifestação que pode acontecer. Deu? Exatamente. O Espírito Santo, por alguma razão, em algum momento, em alguma circunstância, fazer a pessoa ter ali uma tremedeira ou qualquer reação não comum para nós. Mas você pode ter certeza que você vai olhar para aquilo e você vai ver algo sobrenatural. É igual quando Deus toma uma pessoa para falar em nome dele, o ambiente muda, irmãos. Você sente um temor, um tremor, a voz, o português. Porque Deus ele não fala errado. O pastor nem fala errado, mas Deus não erra. Deus não erra. Como é que ele vai falar um português errado? Ele fala no linguajar, na voz da pessoa, normal, mas é uma voz. A voz de Deus é como de muitas águas, é uma voz forte, sabe? Não traz confusão, não traz nada. Então, exato. Então, exato, não tem sombra de dúvida. Você sente assim, você sabe, você sente. É uma sensação indescritível. Você sente firmeza, você sente verdade, você sente, né? Confirma no teu espírito. A autoridade na fala. Já foi, irmão André, obrigado. E aí, o que acontece? Mas o povo hoje, por falta de conhecimento, eles estão querendo isso. A Bíblia diz, é comichão nos ouvidos, então eles querem coçar e quer coisas boas aos olhos. Hoje está se trabalhando muito a questão da dopamina, né? As pessoas vão no culto, o culto é tão emocional, é tão maravilhoso, mas o culto não a Deus, o culto da igreja. Aí aquela coisa tão que você fica extasiado, você olha aquilo tudo, nossa, foi maravilhoso, mas não foi, foi emoção. Você sentiu realmente uma emoção, foi emocionante. A gente sente isso no filme, gente. A gente chora num filme emotivo, você vai chorar, a mesma emoção. Inclusive, eles estão usando as técnicas que se usam nos filmes.
para emocionar, para mexer com o emocional. Isso é muito sério. Isso é, como dizia minha mãe, adulterar a palavra de Deus. Isso é muito sério, tá bom? Manipulação. Vamos lá? Esse menino... Dá uma pause, por favor, uma pause. Um pause. Preste atenção. Primeiro, estudos mostram e é comprovado que as pessoas têm um medo terrível de falar em público. 99% das pessoas têm medo de falar em público. O primeiro maior medo do ser humano é de morrer. O segundo é de falar em público. O terceiro é medo de perder tudo, de ficar pobre e perder, né, ficar na miséria. O quarto é enfermidade, aí vem os outros medos. Mas o principal é medo de falar. O segundo é o medo de falar em público. E eu que lido, né, com muita gente há muitos anos, todo mundo tem medo, morre. Tem uma moça que lá da academia, lá, professora, que ela fala, ai meu Deus, se eu botar o microfone para ela falar, ela trava, ela fica com medo, ela já fica passando mal uma semana antes. As pessoas são assim. Então, quando vê um garoto com eloquência dessa, falando igual uma metralhadora, as pessoas ficam encantadas. Está entendendo isso? As pessoas, a grande maioria, tem medo. Gostariam de falar, mas não fala. Quando vê um garoto desse, brincando com as palavras, falando numa velocidade, organizando a fala, as pessoas que não têm conhecimento ficam encantadas. Então, ali, só na oratória e na retórica dele e dicção, ele já ganhou um público. E aí ele bota o nome de Deus, ele está falando uma porção de besteira, ele está com raiva porque estão criticando ele, e ele está falando muita coisa. Pode criticar o meu inglês, que não sei o quê. Gente, o que ele falou do The King, The Off, The Power, The Bet, The Pick, The Dega, The Dega, The Dega, The Dega, The Dega, taca, taca, naca, taca, taca. Ele fala isso. Taca, taca, naca, taca, 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 do cataca. Isso tudo é o pessoal criticou, ele está rebatendo daquele jeito. Então, até a forma dele falar, responder a um questionamento, é bonito de se ouvir, porque olha a pressão que esse garoto dá no microfone, ok? Continua. Está falando dele mesmo. Isso é uma forma de deboche. Deus faz isso aí, gente, que ele vai fazer agora. Eu quero... Cadê o Kleber que não aparece? Não deixa eu falar na cara, não, Kleber. Você está aqui para me chamar de falso profeta, Kleber. Tira a camisinha de dentro da carteira, Kleber. Homem casado que fica pegando o nome dos outros. Se me chamar de falso profeta, eu não vou te pegar, não vou te não. Porque Deus está falando tem que respeitar. Dá uma pausa. Primeiro, isso não é um linguajar para um menino. Segundo, cadê o Kleber que não apareceu até hoje? Ele jogou essa, porque estão criticando ele, aí ele jogou, tipo assim, se me criticar, eu agora vou expor. Cadê o rapaz? Eles não entregam revelação para a pessoa?
Por que não foi no rapaz e falou, ô, Kleber, levanta aí? Nunca, ele ia estar realmente respaldado, porque ele conseguiu saber o que a pessoa está pensando. Aí foi Deus. Ah, o povo delira, o povo dando, ele falando coisas horríveis, já foi, ele falando coisas horríveis, negativas, num culto a Deus. Oi? E o povo dando amém e glórias a Deus. Para mim, isso não faz sentido espiritual. Pode liberar. Imagine o clima do culto, né? Um garoto, ele é um menino. Ó, aí ele vem com a espiritualidade. Aí vai abençoar. Ó, aí vem a palavra de positiva, olha aí. Ó. E quanto mais o povo reage. Ó. Ó. É. Olha aí. Chega, eu passo até mal. Gente, depois de ter feito aquela loucura, aí para ganhar a plateia, ele vai lá e diz, vai dar tudo certo da sua vida. Assim diz o Senhor. Essa frase, ela só se usa e deve ser usada quando o próprio Deus está tomando alguém em profecia e é uma assinatura de Deus quando ele diz, assim te diz o Senhor. Mas dentro daquele clima de espiritualidade, de verdade, daquela atmosfera que nós falamos aqui. Você falar disso, acabar de dar falou de camisinha, falou de não sei o quê, como se Deus estivesse falando por ele, né? Ele amaldiçoou para depois jogar para o povo que Deus vai te abençoar. Então o povo vai ao delírio. Ele estava com... você está entendendo? Enfim, então hoje, mas olha só, ele é convocado para as igrejas, é 8.000, meu irmão, para ele pregar, sem contar com as 8.000 é livre, sem contar, se eu trouxesse esse rapaz aqui, colocasse uma placa ali, esse lugar ia encher. E vocês iam tudo embora, esvaziar da igreja. Vai que vocês iam ficar lá, Senhor. Ali, ó, peraí que ele vai falar. Vamos lá, para a gente entrar aqui. Pastor, Sim. rapaz, ele entra e nós saímos. Ele entra por lá, o povo sai por aqui, né? De profetada... Já está cheio. Já estou cheio, não É precisa. verdade. Mas só que o que acontece? Estão convidando, estão pagando. Por quê? O pastor, agora eu falo como pastor. A pastora que está ali vai entender. Para os pastores, não importa. Ele quer a igreja cheia. Então, se uma pessoa atrai uma multidão, não importa se vai amaldiçoar. O importante é que vai ter a igreja cheia. E isso não é correto. Tirar a palavra, cuspir na palavra, só para ter ali as pessoas passando e olhando. Nossa, a igreja está lotada. É o que eles estão fazendo. E, obviamente, igreja lotada arrecada-se mais do que o normal. Então, é sobre isso, tá bom? Então, fim dos tempos está acontecendo muito isso. Pode liberar aí o estudo, por favor. Então, vamos aqui. Então, isso que eu mostrei para você, pastor, e o estudo? É Apocalipse. Isso é o fim do mundo, é o fim da picada. É o fim do mundo. Só que isso aqui, gente, não é nada. Vocês vão ver outros vídeos aí que vocês vão ficar de boca aberta. Entendeu? Vamos lá, pode dar o play. Isso. Não, pode passar aí, filho. Isso, coloca isso. Vamos lá. Irmão Josias, só preciso que você veja se está onde paramos, tá? E aí, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, nós vimos isso semana passada, desobedientes aos pais, ingratos. Inclusive, falando de desobediência, esse rapaz, onde é que você vê? No fruto, certo? É um menino de Deus, profetiza em nome de Deus e tudo mais. Ele foi parar numa mesa de debate, de podcast, né? De debatedores, só fera, homens que realmente são homens de Deus, a boa parte que estava lá. Ele foi extremamente arrogante, ele não quis ouvir, ele rebateu, ele não deixava falar, ele foi extremamente agressivo.
Ele não aceitou os conselhos de homens de Deus de muito tempo de estrada. E ele rebateu e não aceitou. Eu não vejo Deus nisso. Ele deveria, no mínimo, falar: não, eu saio daqui hoje tratado, saio daqui remodelado. Inclusive, os pastores se propuseram a ajudá-lo, não só criticaram, não. Mas ele refutou, ele não aceitou, ele foi mais arrogante do que todos nós aqui juntos. E eu não vejo isso como alguém que está se permitindo ser usado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Então, se o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é professor, ele é conselheiro, ele é consolador. Mas, então, o Espírito Santo, ele sempre vai fazer a reconciliação dos fatos. Ele não, ele peitou pastores já experientes, vividos, e argumentos que não tinha como ele argumentar. Ele argumentou, e ele não deixava falar: não, agora me escute que eu também quero falar, e que não sei o quê. Ele foi, então, assim, irmãos, e as pessoas não enxergam isso. O que me entristece é que a Bíblia diz que o diabo cegaria o entendimento dos ímpios, dos incrédulos, mas ele está conseguindo cegar o entendimento dos cristãos, entendeu? Vamos lá. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos. Isso é o perfil do ser humano. Gente, a gente tem que aprender muito a lidar com a gente com o ser humano, hein? Porque as pessoas vão chegar nesse nível, já está chegando. Inimigos do bem, né? O que é certo está errado, o que está errado está certo. As pessoas estão contra algo que é ruim, contra algo que é bom e a favor de coisas que são ruins. Traidores, você vai sofrer muito isso na sua vida se a gente não aprender. Atrevidos, né, como esse menino, é bem atrevido, enfatuados, mas amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Está lá em 2 Timóteo. E aí nós vamos ouvir falar de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, haverá fome em vários lugares. Só que parece que o povo está festejando, e o brasileiro ele tem um problema. O nosso país é um país muito abençoado por Deus, apesar dos problemas, é abençoado. Então tem alimentação, tem frutas, legumes espalhados por aí, tudo, e é muita festa. O Brasil tem feriado, meu irmão, tudo é motivo de feriado. Eu sei que feriado é bom para descansar, mas só que isso faz com que as pessoas só fiquem pensando em descansar, em folgar a alma. Aí tem muita festa, gente. Ó, acaba o Natal, vem o Ano Novo, uma semana depois. Então festeja ali, fica uma semana, né, ali, mesmo que você trabalhe, você fica com a cabeça em confraternizar no final do ano. Aí logo depois vem Carnaval. Por mais que o crente não pule Carnaval, mas ele procura também sair ou se divertir, ir para um lugar, e aí vai festejar. De uma forma ou de outra você acaba festejando. Aí daqui a pouco vem dia dos pais, dia das mães, dia de não sei o quê, dia Páscoa, e aí festeja isso, e festeja aquilo, e festeja aí Carnaval, e não sei o quê. E sabe, é tanto festejo que as pessoas estão se distraindo. E as igrejas, o que não tem, já tem as festas específicas do país, certo? As igrejas preenchem, onde não tem, a igreja preenche. É um congresso atrás do outro, é um evento atrás do outro, não sei o quê. As pessoas não estão tendo tempo para estudar a palavra. As pessoas não estão parando para estudar a palavra. As pessoas estão indo de festa em festa. É uma festa atrás da outra. E quando você vê uma, já venceu outra. E aí as pessoas estão ali, estão se alegrando. E é aquele ritmo hipnótico. E o diabo fazendo isso aí, ó. E as pessoas... Porque a festa, ela é boa. A Bíblia diz isso, mas ela distrai. A festa distrai. Quando a gente está na festa, está distraído. Você está entendendo? Então, existe uma técnica que os mágicos usam de distração, né? Eles fazem assim, ó. Você está olhando para cá, ele está fazendo a mágica aqui, quando vê a bolinha está na mão dele aqui. Eles fazem assim, né? Eles têm os movimentos, eles fazem com a mão. O diabo, ele usa essa mesma técnica, até porque é enganação, né? A mágica, ela é uma enganação, ela é uma, né? Então ele usa uma técnica dessa, ele faz aqui, ó, festeja aqui, vocês não estão nem percebendo que eu estou entrando. Nunca se viu uma geração tão problemática como a nossa, de enfermidades, de questões psicológicas, emocionais. E as crianças que antigamente eram alegres, felizes e tal, elas já estão crescendo desde os seus 2, 3, 4, 5, 6, 8 anos, 10 anos, elas já estão crescendo doentes. Se não for Deus, o conhecimento da palavra, elas já estão assim, oprimidas, depressivas, com a cabeça meio
já sabem o que é pansexual, bissexual. Então elas já estão crescendo já meio... Isso é doente emocional, psicologicamente, já confusas. Elas vão ver muita coisa que vai deixar elas confusas. A programação para criança está pior do que antes. Os desenhos, os filmes, está tudo muito... Cada filme de criança agora tem uma mensagem subliminar, que antigamente era subliminar, agora não é mais subliminar. Ou seja, tudo isso, o cenário está mudando. As estações não estão mais como antes. Hoje, por exemplo, eu não consegui entender se ia fazer calor, se ia fazer frio. Teve uma hora que bateu-lhe um calor, eu falei com a pastora, pastor, hoje vai fazer calor. Daqui a pouco o tempo virou, está você já fungando. As coisas estão acontecendo de uma maneira, os dias eles estão passando, irmãos, que você nem percebe. A hora passou, a semana passou. Quarta-feira passada a gente estava aqui, estamos aqui de novo. Você nem percebe. Então eu procuro ficar muito ligado nisso, para que você fique alerta. Alerta. Noiva que dormia significa um adormecimento, você é acordado, você vira zumbi. Sabe? Então é sobre isso. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Isso aí já está acontecendo, é só você ligar a sua TV. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão, né? Tem até o absinto, que é uma das estrelas que vão cair, cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aqui já fala de algo bem lá para o final, não é agora. Os sinais estão sendo dados para chegar no nível que está chegando aí, só que tem um detalhe. As pessoas ficam muito nisso. Lua vermelha, o sol vermelho, ai meu Deus, fica todo mundo focando no que os olhos, é o que chama atenção. Apareceu um sinal no céu ali, tem uma ave, não, como é que é o nome? É de alien, extraterrestre. Um OVNI ali, que está aparecendo ali. Eu não sei quem, tem um homem enorme no monte lá andando, um gigante. As pessoas ficam se distraindo como se fosse o mágico fazendo a mágica, sabe? O mágico, vê aí é no computador, né? Isso. O mágico, será que é aqui? Não, é aí, dá um enter aí para ver. Vê aí, José, eu sei que é o Bill Gates aí. Dá uma olhada aí, vamos lá, não tem problema não. Isso, será que é aqui? Desliga e liga novamente. Ou seja, deve ser a atualização do sisteminha aí. Não, meu amor, olha lá, aquela mensagem lá. Isso, tá, vai sumir. Mas se não der o sim ali, eu acho que não some não, né? Mas vamos lá. Então, ou seja, vocês estão conseguindo entender isso? Deus ele está chamando vocês aqui toda quarta-feira para a gente falar sobre coisas que não... Obrigado, saiu. Para falar de coisas que as pessoas não estão falando. Estão falando do Lula, do Bolsonaro, estão falando do STF, o Xandão, não sei o que, o Trump. Até o Trump agora é motivo de conversa. E está tudo bem sobre isso que você tem que se antenar. Mas não é sobre isso que a Bíblia está falando. Até porque isso, tudo que está acontecendo, a Bíblia já disse que aconteceria. Tá? Vamos lá. Então, isso. Aí, que 3 grandes sinais do mundo natural, vamos lá, indicariam a proximidade da volta de Jesus? Terremotos, escurecimento, queda das estrelas, né? Os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Vocês sabem que o diabo ele usa a natureza? Tanto é que tem os ditos orixás que são da natureza, né? Que comandam lá a natureza. São o quê? São demônios territoriais que receberam legalidade e são alimentados por isso, porque, por exemplo, na mata fechada, pessoas vão para lá fazer trabalhos espirituais. Então, vai e dá naquele lugar mais carga espiritual. Então, eles já acabam recebendo autoridade do próprio ser humano e legalidade. Lembra que quando Deus fez o jardim, fez o ser humano, ele vai lá e dá ao ser humano tudo. Ele diz, tudo é vosso, dominai sobre tudo. E aí ele vai lá e fala de 5 coisas, né? Dominar, encher a terra, subjugue, são 5 coisas. Quando Eva, né, e Adão dão legalidade para Satanás entrar na jogada, quando chega em Noé, depois do dilúvio, que Deus vai falar com Noé,
da nova geração que teria a partir de Noé, Deus não fala mais sobre 5 coisas. Ele só fala sobre 3 coisas. Porque 2, o domínio, e tinha uma outra coisa, já não era mais do homem, foi dado a Satanás. Vocês estão entendendo isso? Estão conseguindo entender? Então, acabou que nessa brincadeira, Satanás teve poderes para atuar na natureza. Então, eles atuam na natureza, eles atuam nas autoestradas. Por que nas autoestradas? Porque na autoestrada se coloca muito trabalho na beira de estrada. Tem muito lugar que você passa e tem uma concentração muito grande de trabalhos espirituais, encruzilhadas ou beiras de estrada, dependendo de certos tipos de coisa. Então, eles têm muita legalidade em beira de estrada. Por isso que tem muito acidente em autoestrada. Então, o mundo espiritual recebeu uma legalidade para agir. Então, o que eles vão fazer? Vai chegar um momento que eles vão mexer nos mares para que hajam inundações. Vai ter um momento, né? Você vê, as pessoas vão para o mar para fazer rituais lá para a rainha do mar, né? Entre aspas, né? A Iemanjá. Eles vão para lá para fazer rituais, fazer culto a ela, tal, e vai para lá para poder aumentar o ser humano, dando legalidade para aquela entidade. O Rio São Francisco, ele é extremamente consagrado a demônios. Tanto é que lá tem pessoas que já morreram, aquele ator famoso morreu lá, vira e mexe tem alguém sendo meio que sacrificado. Isso aqui, você pode estudar o mundo espiritual, são demônios territoriais. Eu já ensinei sobre isso. Então, mas é Deus que está. Não, o ser humano deu legalidade para que o diabo tivesse poder para tocar. Vou dar um exemplo. Não é comum, dentro de uma casa, uma cadeira sair daqui para ir para ali. Se o diabo pudesse fazer isso em todo lugar, ele ia entrar na casa de todo mundo aqui e ia fazer isso. Por uma cadeira estar saindo daqui indo para ali, muitas legalidades foram dadas naquela casa. Quem está entendendo, diga amém. Não é comum, tanto é que dificilmente você vai ver uma cadeira sair daqui e vir para cá. Mas se deu legalidade, ele vai ter o poder de tocar, de matéria, energia, ele vai conseguir manipular aquela energia. Assim é o corpo. Se ele pudesse, ele entrava em todo mundo e arrebentava a vida de todo mundo. Mas quando há uma legalidade, uma concessão, ele tem o poder de entrar e mexer, gente. Vocês pararam para imaginar o que é uma possessão? Você tem o seu corpo, seus órgãos e o controle sobre tudo. De repente, um ser espiritual consegue entrar na pessoa e dominar aquilo ali. O espiritual mexendo na matéria, fazendo a pessoa vomitar coisas que saem lá de dentro, que não tinham. Então, vocês estão conseguindo entender. É o domínio. Eles deram o domínio. Então, por isso que é importante. Como é que eu não dou domínio? Tendo conhecimento da palavra. E pessoas cristãs, gente. Os pastores, eu falo, isso aqui não é legal que você tem em casa. A pessoa fala, não tem nada a ver. Esse personagem, esse presente, esse aqui não é legal. Lembra do estudo que eu dei? 50 objetos que você não deve ter na sua casa? Tem gente que acha que não tem nada a ver. Aí está dando legalidade e aí não sabe por que o diabo está conseguindo tocar literalmente na família. Ele já vem tentando, que ele é tentador, para destruir as famílias. Mas quando tem, chama-se ponto de contato. Então é por isso que vão acontecer algumas coisas nesse sentido. Tá? Eu estou explicando sem entender. Que sinais seriam vistos no mundo religioso? E ele lhe respondeu, vede que ninguém... Olha só, isso aqui me chama muita atenção, gente. Eu fico muito triste quando eu leio esse versículo. Jesus, ele falou isso, quando os discípulos perguntaram lá em Mateus 24. Depois você lê Mateus 24 e Lucas 21. Os discípulos perguntaram, né? Como seriam esses sinais e como seria isso? Aí o próprio Jesus, ele responde assim, vede que ninguém vos... A preocupação de Jesus era de que os discípulos e os filhos não fossem enganados. O que mais está acontecendo são os crentes sendo enganados por falsos profetas, por lobos devoradores. Então, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Aquele menino, ele está pregando em nome de quem? De Deus. Aí ele continua, e vão dizer, né? Eu sou Cristo, e enganarão a poucos. E o muito de Jesus, você sabe, né?
Não são 100, nem 200, nem 300 pessoas. Quando ele fala muitos, é um sentido quase que infinito. Então, quando eu leio isso, eu falo, Senhor, não me permita ser enganado. Me mostra, me dá discernimento espiritual. Gente, olha isso. E aí, eu sou o Cristo. Sabe o que significa isso? Tem pastores que as pessoas têm como deuses. Pastores que têm como deuses. A pessoa, nossa, é como se Deus estivesse ali. E não é. Ele é um representante de Deus, desde quando ele esteja realmente representando a bandeira, a palavra. Fora isso, se ele está fora da palavra, ele não está fazendo o papel de homem de Deus. Ele pode ter sido separado por Deus. Saul foi levantado por Deus. Deus permitiu que Saul fosse rei. Mas chegou um momento que Saul estava fazendo tudo o contrário do que Deus estava falando. E profeta Elias. Elias não, perdão, Eli. Um homem de Deus foi Eli que fez Saul ser quem Samuel ser quem Samuel foi. Samuel se tornou um grande homem de Deus por causa do profeta Eli. Mas o profeta Eli começou a se distanciar daquilo que a palavra de Deus mandava. Ele via os filhos dele errando, pegando as irmãzinhas da igreja, comendo a melhor parte da oferta, porque naquela época o pessoal mandava era carne com gordura, aí eles pegavam a melhor parte para eles, e Deus advertiu ele, e ele continuou permitindo, foi permissivo, tal. E isso dos filhos, ele entendeu? Então, às vezes a pessoa está lá, ó, fulano de tal está na mídia. Outra coisa, irmãos, estar na mídia não quer dizer nada. Tá na mídia não quer dizer nada. O ser humano ele tem uma necessidade de, se uma pessoa aparece na televisão, parece que o ser humano quer um pedaço daquela pessoa. Sabe o que é isso? É uma cultura do mundo, que é de novela, né? Você vê a novela ali o ano inteiro. Aí você encontra com a pessoa da novela, você parece que aquela pessoa é um deus. Parece que aquela pessoa é outro ser humano. E Deus permite que a gente veja os erros dos artistas. Você vê que eles são piores do que a gente. Então, o ser humano parece estar ficando cego. Então, em nome de Jesus, você que estuda a palavra tem que ter esse entendimento, tem que ter essa visão aberta, porque ele vai ter pessoas que parecem que é de Cristo, que é um Cristo, cura, faz isso. Não vou citar nomes, mas tem pastores aí que trabalham na linha de cura, de libertação, disso, daquilo, outro. E pior, hein? Quando eles caem, você vê quem são eles de verdade. Aí você vai ver que eles eram piores do que vocês. Tem um pastor na internet, que o nome dele é pastor Júlio César. Ele estava até falando com o Ministério de Intercessão, a gente estava conversando sobre isso, e ele olhava assim para o demônio, você está com medo de mim, você tem medo de mim, isso aqui, sai, e aquela coisa toda, o cara era tal. Hoje, ele está se prostituindo, usando drogas, gravando live para mostrar para as pessoas, as mulheres que ele está pegando. É triste isso? Sim, mas eu tenho que dizer isso para vocês, para que vocês não fiquem idolatrando o ser humano, nem a mim, nem a ninguém. Respeitem, amem, honrem, deem a honra, o respeito, o amor, o carinho, mas não devoção, e não achar que é especial. Pelo contrário, Senhor, me dá visão para que eu possa entender, para que eu possa me conectar. Tanto é que, se você pega um pastor picareta, mas se ele estiver na televisão, ele é amado, ele é assistido, tem multidões atrás dele. Tem muitos homens de Deus aí, muito mais do que ele, que as pessoas não seguem, não estão nem aí para a pessoa, nem gostam. O cara faz atrocidades, ninguém critica. O outro faz ali o que é certo e é criticado. É tipo Jesus, que passou exatamente por isso, entre um ladrão e Jesus, escolheram o ladrão. Eu tenho, não vou falar medo, mas eu tenho receio disso, de não enxergar isso. O ladrão ser solto e o Cristo ser crucificado. Só que lá precisava acontecer aquilo. Mas na nossa vida tem muita coisa que não precisava acontecer. O que está acontecendo na nação, o que está acontecendo, a igreja se corrompeu com a política de tal forma, você pode ir para a praça, ajoelhar e orar, que não vai dar jeito. Pode escrever o que eu estou te falando. Está tudo junto, eles estão tudo misturado. Tem um ou outro ali que se salva ainda.
entendeu? Mas a grande maioria está tudo corrompido. Eles vão para o lado que paga mais, a verdade é essa. Tem pastores aí altíssimos, de grande calão da sociedade, que eram de um clube, de um lado, e honravam um lado, sabendo quem era. Agora é de outro lado e bate contra o outro lado. Aí agora está uma briga danada. E aí agora bota o quê? A igreja no meio. Estão atacando a igreja. Não, tá não. Você está entendendo? Então isso é muito sério. Por favor, aqui. Ah, sim, lá, depois aqui, depois aqui. Deixa ele falar lá, depois a irmã. Então fala aqui. Fala por causa da... Fala aqui por causa... Oi? Nós temos um padroeiro da internet. Padroeiro da internet? Padroeiro, foi canonizado. Ah, recente, é um menino? Passado. É um menino, né? Eu tô Ele ouvindo... é o padroeiro da Curi. internet. Não, é Carlos... É um garoto, né? Um rapaz. São Carlos... Curi. São A Carlos... Curi. Ele É recente agora. Aí, ó. É da internet ele? Padroeiro. Aham. Da internet. E deram uma função ruim para ele, coitado, né? Porque, rapaz, o ser humano... Você vê, agora canonizaram um rapazinho aí que morreu. Gente, Acutis, é esse aí. Primeiro santo o quê? Milenial aí, ó. Apareceu agora aí. Já não faltava, já estava cheio, agora vem mais um, né? Ai, Senhor, tem misericórdia. Ó, e não duvido que vai ter crente querendo conhecer para poder querer... Só para acrescentar, o fato da gente estar aqui estudando, né? Deus sempre teve um plano de salvação para o seu povo. E o Senhor falou sobre o fato lá, né, do primeiro rei que foi Saul. Sim. Deus, ele tinha um plano. E ali o povo pedindo sempre, né? Nos dê um rei, nos dê um rei. E Samuel, quando aconteceu tudo que Saul parou de fazer, ele falou exatamente isso. Que ele estava fazendo tudo aquilo que ele fez de errado, se justificando que ele estava fazendo em nome do Senhor. E Samuel, por ter ungido e ter visto tudo que ele tinha feito, ele ficou com o coração triste, orando e pedindo a Deus, até um ponto que Deus falou, para de orar por ele. E pediu ele para ungir, no caso, a Davi. Sim. Então, isso é exatamente o que acontece hoje. Que a gente meio que se perde em alguns momentos, mas como vale a pena estar aqui aprendendo, entendendo, lendo, estudando o que a gente está aprendendo aqui, para a gente saber quem é quem. Porque o verdadeiro culto não começa aqui. Começa no secreto. É isso aí. E esse é o perigo. Aqui nós estamos... Cultuamos a Deus, adoramos o nome de Deus, orações, louvores. Porém, o verdadeiro culto é quando você vai para casa com o teu conhecimento, com o teu entendimento da vida real. Não é o momento de igreja. É o momento de igreja, você se emociona, você fica, nossa, que maravilha. Mas vai embora sem conhecimento. Agora, quando você recebe conhecimento, que você chega lá fora, que você vê as coisas e fala, meu Deus, é isso aqui, está acontecendo isso, e o pastor falou lá, eu estudei sobre isso. Aí você fica esperto e não vai na massa de manobra. Irmã Cristiane, perfeito. A paz do Senhor. Paz. É porque, infelizmente, o crente, ele fala das outras religiões que cultuam, idolatram imagens e tudo mais, mas o crente ele não faz imagem, mas idolatra os cantores, idolatra os pastores, idolatra toda a liderança, os presbíteros, né? Cada igreja tem seu nome. E o crente idolatra essas pessoas, né? Idolatra objetos, né? Colocam tudo isso e não conseguem enxergar que isso é idolatria, né? Aí vem santinho, vem lencinho, aí vem rosinha, aí vem uma tralharia danada, né? Que é como se fosse o boi, né? Exato, é o bezerro. Exato. Então, e aí essas coisas foram introduzidas, gente, um ato espiritual, uma coisa com respaldo bíblico, com uma intenção totalmente voltada para um propósito espiritual. Agora, tem muita coisa. Sabão, gente, eu já mostrei, vou mostrar aqui. Sabão em pó ungido. Estou falando sério. Vassoura ungida para você varrer o mal da sua casa. Irmão, então não vai para a igreja. Passa na igreja, pega uma vassoura ungida, acabou, filho. Conserva ela durante alguns anos, o mal não entra na tua casa. Entendeu? Água de Israel. Meu irmão, água é leve. Dá para trazer 5 litros de água dentro de um avião lá de Israel para cá? Mas o povo traz. Aí teve uma pastora aí, dessas famosas, aquela ali, eu tive que tirar o chapéu. Se eu tivesse o chapéu,
Eu tirava o chapéu para ela. Sabe o que ela fez? Você não consegue nem imaginar o que essa mulher fez para dar água de Israel para todo mundo. Olha que tirada. Ela pegou, segundo ela, que eu tenho minha dúvida se aquela era de Israel, ela trouxe de Israel uma garrafinha de 500, pastora, ml, 600, 500 ml, aquela de garrafa de água mineral, Indaiá. Trouxe de Israel, direto do Rio Jordão e tal. Trouxe. Como que ela ia dar para a igreja toda 500 ml de água? Sabedoria. Vocês não vão adivinhar. Fala comigo, fala aí. Quem pode dizer o que essa criatura fez? Diluiu, sim. Caixa d'água. Mas a caixa d'água vai chegar um momento que vai acabar. Vai. Não, vocês não estão nesse nível. Vocês são muito rasos de conhecimento. Deixa eu abrir a visão espiritual de vocês. Ela. Oi? Eles fazem isso também, tá? Teve um pastor. Eu estou pensando em fazer isso, tá? Se a pastora quiser levar essa ideia, já leve também, tá, pastora? O pastor foi para Israel. Eu vou chegar na pastora lá que fez a água ungida. O pastor foi para Israel e ele comprou um roupão igual esse que eu tenho do batismo, branco. E ele falou, você que não pode ir a Israel, eu não sei de onde eles tiram isso, é o Satanás, mas eles tiram. Vocês que não podem ir a Israel, não tem problema, porque ir para Israel é 3, 4, 5, 6 mil reais. Mas eu te levo para Israel. É mais? É 25? Ah, então vale a pena essa ideia. Vamos lá. Ele falou, olha só, venham aqui e eu levo você para Israel. Aí a promessa. Você pega aqui num dia de culto especial, a gente vai fazer um clima, vai tocar aqui, vai fazer todo o cenário para você entronizar a ideia que eu estou dando. Eu vou vir com roupão branco, a pastora ali está anotando, ela está até rindo, ela vai anotar, está rindo, né? Aí, olha só, eu venho com o roupão, você passa aqui, bota o dedo na tinta e coloca a sua digital na minha roupa por apenas R$1.000. Ué, mas não é 25 mil, gente? 30 em R$1.000, tá bom então, tá barato para ir para aí. E aí eu levo a sua, porque você, a sua identidade representa você é a única na Terra. Então você tocando aqui, eu boto na internet, tá lá. E ficou lotada a roupa dele de digitais. Ele arrecadou, pagou a viagem dele, da esposa, dos filhos, do cachorro, do papagaio, de todo mundo. E o povo, estou falando, é tragicômico. E o povo fez e ele botou lá R$1.000. Pode pesquisar lá, pode botar lá. Eu dou o nome do gado, Agenor Duque, Agenor Truque. Pode botar lá que ele dá. Mas aí Deus permite. Porque assim, tem até uma frase que fala sobre isso. Existe um versículo que fala sobre isso. De dar o pastor de acordo com o que a pessoa está querendo. A pessoa quer Eu esqueci agora, mas vamos lá. Aí deixa eu voltar aqui na coisa. Ela fez, sabe o quê? Não, gente, não adianta, que isso daí veio do inferno, essa ideia. Então você não vai ter nunca. Sabe o que ela fez? Não. Ela pegou o dinheiro da igreja, comprou uma fonte daquelas que fica a água rodando e fez um culto maravilhoso, toda aquela encenação, e derramou a água de Israel lá naquela. Então a água fica circulando e não acaba a água nunca de Israel, irmão. Só que para tu pode levar, mas você tem que... Não, meu amor, a fonte, ela fica se renovando ali, a água fica rodando ali o tempo. A irmã não alcançou. Não, irmã, não, mas aí é a fé. Não, irmã, fé com ignorância dá isso aí, irmã. Burrice, pastor. Pois é, burrice dá cegueira. A burrice no mundo espiritual é cegueira espiritual. Não é loucura isso? Mas o povo fazendo fila, tanto para botar digital por R$1.000,
para ser levado para Israel. Gente, pelo amor de Deus, isso não é de Deus nunca. Isso é do cão. Vocês não tiveram essa ideia, vocês são espirituais. A mulher teve essa ideia. Do Valdomiro. Não foi roupa com sangue. Eles tiveram a brilhante ideia. Como é que porque a igreja lá era muito grande, do Valdomiro é muito grande. Olha a sacada, gente, isso é marketing. Como a camisa, o sangue secou, e a camisa é bem pequena. Então não tem condições num público de 5 mil de sair passando camisa que tu vai ficar com a mão tremenda assim que não vai dar. Não vai ter coordenação motora, vai sair assim, né? O pastor vai ficar assim. O que eles fizeram? De onde vêm essas ideias? Me compraram aquele tecido chamado elanca, um que você é branca, que você usa, que tem várias cores, que você estica para cobrir eventos. Eles compraram um troço daquele enorme. Os obreiros e diáconos, eu vou fazer isso aqui. Aqui nem dá, graças a Deus que as pilastras não deixam. Eles esticaram na igreja aquilo ali, seguraram, e um pastor veio passando a camisa suja de sangue, já o sangue já seco, que nem sangue tinha mais lá, e esfregou, e o povo embaixo passando e esfregando a mão. E deixando a oferta no altar. O sangue do cordeiro e o sangue do lobo. O problema é que, vocês estão entendendo? Então a gente está aqui rindo, brincando, mas isso é triste ver a cegueira do povo. E isso aqui que a gente está falando, gente, não é nada. Tem coisas piores que estão sendo feitas. Como a gente falou aqui na semana passada, até a irmã falou, tem o pastor do Orkut, que foi lá, ele vai vir aqui na igreja. Aí ele vai lá no Facebook e vê lá que a irmã é advogada, vê que você tem uma Hilux, que você tem não sei o quê. Chega lá e ele fala a placa da tua Hilux. E a pessoa começa a chorar, porque como que ele vai saber? E aí descobriram que ele estava vendo na rede social da igreja. E aí mostraram mesmo, ele levantava o povo, a igreja dando glória. Gente, vocês estão entendendo isso? Lembra do caso que nós falamos semana passada, de um pastor que foi numa igreja que muitos aqui conhecem, derrubou, foi muita gente, para mais de 50 pessoas caídas no chão. Lá ele foi lá e fez e aquele coisa, o fogo desceu, o céu desceu. Só que como ele era de outro país e ficou aqui durante um tempo, ele ficou hospedado lá na casa de alguns irmãos. E como ele era um pouco jovem, entre aspas, quem ficou responsável por dar essa estrutura para ele foram os jovens da igreja. E na época tinha muitos jovens na igreja, então ele foi dormir na casa de alguns jovens, né? Algumas jovens também. E ele passou as jovens tudo para trás. O pastor que veio, botou a mão e todo mundo derrubou todo mundo. Aquilo tudo lá não era o Espírito Santo, de modo algum. Como é que ele vem aqui e ele faz isso? Ele se relacionou com algumas mulheres da igreja. Vocês estão aqui? É isso? Ou seja, meus irmãos, meu povo perece porque falta o quê? Vamos lá, irmã Iná ali. Aqui, depois a irmã Paz, Iná. meus irmãos, Vamos bem? lá para a gente Só fechar, para tá, complementar o que gente? o senhor disse, pastor, a respeito Isso. alguma irmã que perguntou a respeito como é que essas pessoas não enxergam. Aí o senhor falou sobre a cegueira espiritual e tal. Sim. Aí o senhor perguntou qual era o versículo. Está no 2 Coríntios, capítulo Lê pra gente. 2, não, capítulo 4, versículos 3 e 4. Sim. Vou falar rapidamente. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, vulgo Satanás, cegou os entendimentos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, Aí. que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Ou seja, Satanás cega o entendimento dessas pessoas, elas estão dentro da igreja, vocês perceberam? Elas estão dentro da igreja, mas elas não estão com a luz do evangelho resplandecendo na sua Mas visão. aí o nível foi acima. E outra coisa, não pregamos o evangelho. Mas é isso aí. É isso aí. Porque ele não está crendo na palavra, está crendo. E outra coisa, eles ele tá falam dentro da isso. igreja, mas ele não Eles tá com o fruto do pregavam. Espírito Santo. É isso. Eles pregavam o Cristo, o evangelho de Cristo. Esse pessoal não, eles estão pregando eles mesmos, porque eles são os famosos, eles são as celebridades. Irmã Iná, para a gente ir para o fim, tá? É que as pessoas. Tá ligado, tá ligado. As pessoas. Boa noite, pessoal. Boa noite, a paz, irmã. Paz. As pessoas gostam de ser enganadas. Uhum. A verdade é essa. É. Eu falei para o senhor uma vez,
que eu fui numa igreja, não, eu fui num acampamento que pagaram para me ir. Eu fui. E chega, pagou, De graça, eu vou. Até injeção. Aí fui. Chegou lá, aquele assunto de que vai cair, que vai cair, que vai cair. Aí eu falei, eu não vou cair. Aí o pastorzinho lá falou para mim, você vai ver hoje, você vai cair. Eu sou abusada, tô lá no negócio lá e tô vendo aquelas mulheres fazendo assim, eu falei, isso não é de Deus não, isso é pombagira. Aí tô vendo uma fazendo assim, eu falei, é pombagira. Aí, e eu tô com aquilo ali. Quando daqui a pouco fizeram um negócio assim para o pessoal passar ali de baixo. Aí eu falei assim, bom... Tá todo mundo passando, eu vou passar. Todo mundo, eu vou passar. Eu não entendi nem por que estava passando ali por baixo. Sim. E por que o pessoal estava caindo. Eu não entendi. Aí eu falei, vou passar. Cara, eu passei. Mas o homem, ele gritava tanto no meu ouvido, ele balangava, ele me coisava, ele fazia um negócio comigo e ele não conseguiu. Aí eu saí dali, foi pro outro, o outro coisou. Aí eu falei assim, aí cansaram, me largaram pra lá. O povo estava todo caído no chão e eu de lá olhando, falei, Jesus, o que é isso? Aí era só eu e um outro homem que ficou olhando, sentado, olhando aquele povo todo. Eu falei, Jesus, o que é isso? Isso aí, eles fazem leitura fria, leitura crente, eles mexem com o psicológico e as pessoas ficam a PNL, tudo. E as pessoas ficam suscetíveis. Quem não fica, não vai. Eu já cansei de ver o pessoal fazer assim. Existe uma técnica que se colocar a mão aqui na fronte, na têmpora da pessoa e fizer assim, ó, dependendo do ambiente, a pessoa fica meio tonta mesmo, né? Enfim, aí a pessoa dá só o empurrão. Gente, olha, tem muitos pastores indo para Umbanda, Quimbanda, fazendo pactos e alianças para terem poderes. Tem pastores fazendo hipnose, aprendendo a fazer hipnose para poder derrubar, porque esse negócio de botar a mão na testa e cair é uma técnica da hipnose. Botar a mão aqui e cair é a técnica da hipnose. Tem várias coisas que se você pode pesquisar se você não acreditar no que eu estou falando. Bota assim, ó, hipnose e igrejas, lá no YouTube. Você vai ver que é a mesma coisa, o mesmo modus operandi que é feito lá no curso de hipnose é a mesma coisa que é feito dentro das igrejas. O mesmo toque, que é o toque de Charcot. Tudo isso eles usam. Isso é muita maldade. Só que eles atraem a atenção para eles. Não é como o texto que o irmão Mário leu, do Evangelho de Cristo. Aí não é Cristo, é o pastor tal vai vir aí. Eu sei porque eu já passei por isso. Era assim, vai vir o pastor aí, tem que ver, cheio de poder. Por que o poder? Ele chegava lá e derrubava todo mundo. Então as pessoas iam para assistir o pastor que vinha derrubar todo mundo, não o Evangelho de Cristo. Pouco importasse a palavra que ele ia pregar. As pessoas estavam esperando o momento que ia começar o show, tá? Então, assim, vou repetir. Pode uma pessoa cair no poder? Pode. Pode a pessoa se tremer toda? Pode. O Espírito Santo ele tem liberdade de fazer como ele quer. Mas você vai sentir no teu coração quando é de Deus e quando não é de Deus. Amém? Sim, para a gente fechar. Hein, pastor? Sim. Eu caí numa igreja. Eu pensei que era mentira. Vi os outros caindo assim, o pastor aí fez assim, ó. Aí, camisa de bar, a gente vê como é que cai assim, ó. Bum, pergunta a minha esposa. Quando foi? Quando estava no início, não foi? Naquela fase? Então, é isso aí. Antes dele se converter. Sim, então, entendeu? Eles fazem leitura. Então, a pessoa... Exatamente. Libertação, não foi? Ah lá. Até pela vida que ele levava. Entendeu? Então, Deus, o Espírito Santo já tratando dele. Exato, permitiu. Um ano depois, daquele período, né? Ele teve mudança, parou de beber, que entendeu? O pessoal não sabe, a família, né, lá não consegue explicar entendeu? Então, por que ele parou de beber. Diz que a culpa era minha, né? E se converteu, né? Um ano depois ele se converteu e está aí até hoje. É isso aí, ó. Quando é de Deus, irmãos, vai ter resultado. Vai ter resultado. A pessoa sai transformada, entendeu? Em nome de Jesus. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas,
Operando o quê? Grandes sinais. Milagres, maravilhas. E aí, olha dentro do contexto o que Jesus fala. Para o quê? Vocês estão entendendo? Nós já estamos nesse momento, a irmã Cláudia falou bem. Porque, irmãos, ele está fazendo grandes sinais. Eu falei, vou repetir. Quando Moisés fez os sinais lá das pragas que Deus mandou, e a vara que se transformou em cobra, os magos fizeram a mesma coisa. A mesma coisa. Então, se você não tiver discernimento, você vai olhar e você vai ver o agir. Eu só quero que vocês tenham maturidade para entender. Não é porque você vai numa igreja, você vai ver e falar, é do diabo. Não. Você tem que ter discernimento para entender aquilo, o contexto, se tem palavra, se a pessoa que está lá está mostrando uma seriedade naquilo que ela está fazendo. Você vai ver uma maturidade na própria igreja. Você vai sentir, e quando o Espírito Santo, se for o Espírito Santo que estiver se manifestando, aí você vai sentir realmente. Você vê muito isso nas igrejas pentecostais. Quando é Deus, você vai ver todo um movimento espiritual, uma seriedade naquela irmã que vai vir entregar a revelação, ou naquele irmão que vai vir entregar a revelação. Você vê a postura deles. É diferente. É igual quando você vê um militar, um policial, ou uma pessoa que é militar. Não tem uma postura diferente? Quando você vê um juiz, um médico, você sabe, quando você está na recepção, passa o médico sem uniforme, você olha assim, aquele ali é um médico. Sim ou não? Sim ou não? Por causa da postura de autoridade. Se um ser humano você consegue distinguir por uma postura, por que a gente não consegue entender quando uma pessoa está ali? Eu já cansei de ver pessoas dizendo que estão sendo usadas por Deus ali e um comportamento falando palavrão do outro lado ali, ou tendo uma atitude carnal do outro lado aqui, ou sendo uma pessoa no culto que... Tem gente, irmãos, eu conheço muitos assim. Não vem em escola bíblica, não estuda, não respeita pastores, não busca orientação, não sei o quê. Mas aí, quando a gente vai conversar, a pessoa é mais espiritual, quer ser mais espiritual do que a gente. A pessoa, você está vendo o diabo agir na vida da pessoa, aí a pessoa está com problema, aí a pessoa pede ajuda. Aí quando você vai aconselhar, a pessoa, não, porque o Senhor falou comigo na madrugada, e eu não sei o que, e tu fica olhando assim. A vida da pessoa não condiz com aquela intimidade toda, a pessoa é fofoqueira demais, a pessoa é desobediente, a pessoa é carnal, a pessoa é extremamente fora do padrão bíblico, não é nem aquela que nós estamos na luta, cada um de nós aqui temos as nossas limitações, nossos pecados, mas a gente está ali, ó. A pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa nunca vem num culto de estudo, nunca vem numa EBD na vida, vem num culto ou outro, mas quer passar, desculpe a expressão, arrotar a santidade, espiritualidade, não bate uma coisa com outra. Então tem que ter um discernimento. Uma pessoa você vai ver no comportamento, nas atitudes, no prazer de estar na casa de Deus, na busca pela palavra, no interesse de estudar as coisas profundas. E não, a pessoa não tem interesse nenhum, mas ela quer outra coisa. A pessoa quer ser apóstolo, bispo, quer ser colocado lá em cima. Mas a atitude da pessoa é totalmente carnal. Então, em nome de Jesus, que na simplicidade de vocês possam falar, Senhor, não permita que eu seja enganado. Luz, a Bíblia é luz, é lâmpada. Ela tem que olhar, eu olho assim, irmãos, eu não consigo ver. Essa Vitória Souza. Irmão, a menina, meu Deus do céu. Deboche. É exatamente isso. Ela casou agora, ela só fica fazendo videozinho com a roupa indecente. A última agora que o diabo se levantou e quebrou o box dela. Se levantou, ela estava tomando banho e o demônio quebrou o box dela. Mas ela disse na fala dela que estava ela e o esposo dela dentro do box. E aí o diabo quebrou. Hã? Eu acho que algumas coisas aconteceram que bateram lá e o troço quebrou. Mas aí ela vai para a internet para expor uma intimidade, para dizer, espiritualizar. Sabe? O comportamento dela, a fala dela, não condiz
com aquilo que ela se propõe a fazer. Então é sobre isso. Pastor, nós estamos falando não sei de quê. Você vai ver a Bíblia o tempo todo. A Bíblia está falando exatamente disso. E lá na frente ela vai dando nomes às pessoas da época. O apóstolo Paulo, ele viu aquela menina lá enganando, dando revelações, enganando. Ele foi lá na frente de todo mundo e expulsou o demônio que estava nela. Vocês estão entendendo sobre isso? Vocês têm que ter esse discernimento para que nos últimos tempos, por quê? Senão, a gente fica muito preocupado com o final dos o fim do mundo. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar. Vai acabar em água, vai acabar em fogo, vai acabar não sei de quê. Em água não acaba mais, né? Mas não sei o quê, vai acabar nisso, não sei o quê. Lula está fazendo isso, o Bolsonaro está fazendo aquilo, o STF está fazendo aquilo, o careca lá também está fazendo aquilo. Não. E o bicho está pegando do nosso lado, no meio do povo de Deus. E aí a igreja de Cristo está dormindo. E agora com política, a igreja de Cristo, a igreja, né, vai se dividir. Uns são do lado de não sei de quem, outro não sei de quê. De novo essa divisão. Enquanto isso o diabo, entra nas igrejas. E todo tipo de demônio que vocês possam imaginar estão dentro das igrejas. Espírito de Jezabel, tem vários, né? Pombagira, tem tudo de demônio atuando nas igrejas. Então, semana que vem a gente vai dar continuidade, a gente já está terminando, fechando aí essa parte aí, e nós vamos entrar na semana que vem já na questão dos sinais, no sentido de ver os falsos profetas, como eles estão agindo. E eu quero que você fique de pé, e eu quero fechar com esse versículo aqui. E será pregado este evangelho no reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vocês já estão percebendo que agora com a internet o evangelho está em tudo quanto é lugar, gente. Está na Amazônia. Tem os índios gravando vídeo agora lá no meio da Amazônia. Lá no mato, onde no lugar não chegava nem gente. Agora, onde não chega gente, chega a internet, que agora é satélite. Com a inteligência artificial, vai ser muito fácil. Agora, com a inteligência artificial, eles estão pegando a Bíblia. Ontem mesmo eu estava vendo a Bíblia em 30 minutos. De Gênesis a Apocalipse em 30 minutos. Com imagens. Nossa, faltou o senhor aí. Né? Não é? Mas para você ver, não é assustador? Em 30 minutos de Gênesis e Apocalipse, mostrando os fatos. Bem-vindo ao fim dos tempos. Então o evangelho vai ser pregado. Hoje em dia, você consegue ver, eles até estão brincando, Noé tirando selfie, filmando, poxa, a chuva está caindo, vamos entrar, brincando, tá legal. Ninguém vai poder dizer, eu não ouvi o evangelho. Tem a Bíblia em todos os formatos. Antigamente era só em versões King James, Almeida corrigida, Internacional. Agora não. Agora você tem vídeo, áudio. Antigamente era Cid Moreira, era o ápice, né? E haja luz e houve luz. Beleza. Agora você vê Moisés, você vê Paulo e Silas cantando, a grade caindo, inteligência artificial. Então, esse último versículo fala sobre isso. O evangelho vai chegar a todos, e aí virá o fim. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E aí você vê que o número dos que buscam realmente conhecimento é bem menor do que o número das pessoas que gostam da movimentação. Até a nossa igreja, eu peço muito por isso. A nossa igreja tem essa seriedade, as pessoas são muito abençoadas, são de Deus, mas é uma coisa que a gente tem que lutar, da cultura. O ser humano é muito festivo, a católica influenciou muito a gente com ritos. Tem muito rito no evangélico que é igual ao da católica. São dogmazinhos, coisas são muito... Então você tem que tomar cuidado com isso. Não, eu quero agora ser diferente, eu quero buscar mais, As pessoas estão assim, tanto é que domingo a igreja fica lotada, todo mundo aí, porque a ceia meio que é a Eucaristia da católica, né? Aquela coisa do corpo, aquela coisa que não está mais lá para pegar do padre, agora é o pastor e tal. As pessoas ficam fazendo isso, mas elas não atentam para a busca real do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é libertar de tudo, não é só de demônio, é da opressão,
do sistema religioso, é libertar de tudo, da cegueira, do engano, libertar do diabo querer usar a tua vida para o engano, enfim. Então, assim, em nome de Jesus, é valoroso demais você sair da tua casa quarta-feira, interromper a sua semana, é um dia bem corrido, a vida não está fácil, mas você vir aqui, Deus, ele te honra por ver, apesar dos nossos erros, das nossas limitações, dos nossos pecados, Deus olha e fala, é aquele filho, né, que mesmo errando, mas é aquele filho amado, que está perto, que se preocupa, que quer aprender, que pergunta, é mais ou menos isso. Deus, ele olha para mim, para você e vê, esses filhos são filhos que querem se chegar para mim, então eu vou abençoar, eu vou honrar a atitude deles. Então,